Muito bom dia. Vamos dar início ao nosso trabalho. Desejamos saber, antes de mais, quem é que está na casa pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Então, vamos desfrutar destes momentos de reflexão, de oração, de interação espiritual e afetiva, para que os nossos intentos, os nossos objetivos espirituais e sociais possam ser atingidos de forma tão positiva quanto possível. Vamos dar início ao nosso trabalho com a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo tema central é zelo próprio. E é um comentário, um excerto do Evangelho de João. Diz: olhai por vós mesmos para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. O comentário de Emmanuel é o seguinte: a natureza física, não obstante a deficiência das suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se erguiria sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer da nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Vamos então, agora, em torno de Jesus, fixando a nossa atenção, unindo os nossos propósitos que nos reúnem nesta manhã, o objetivo de dirigirmos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, a nossa humilde oração. Pai de infinita bondade, eis-nos reunidos em vosso nome, unidos pelos bons propósitos a que nos entregamos. Consideramos estes momentos de larga felicidade, porque nos é permitida a reunião em vosso nome, tendo em vista a reflexão, a oração
em torno dos ensinos dos Espíritos, que em vosso nome encaminharam para a Terra verdades eternas, para que, constituídas como ferramentas de trabalho, pudéssemos fruir desses ensinamentos, tendo em vista o trabalho que nos compete sobre o caráter, os nossos pendores, os mais viciosos, infelizes, para que saibamos e possamos triunfar sobre nós mesmos. Por isso, Senhor, inspira-nos e envolve-nos nas doces vibrações do vosso amor, para que nos sintamos encorajados nesse trabalho de aprimoramento e o cuidado que devemos colocar na vida íntima que nos anima, onde no silêncio da nossa alma aprendamos a serenar e a confiar, a trabalhar e a consolidar valores eternos, imperecíveis. No momento, Senhor, queremos te rogar por aqueles que se encontram sofridos, desesperados tantas vezes, revoltados até com as circunstâncias da vida. Mais próximos ou distantes, todos são nossos irmãos. E por isso a cada um envolvemos fraternalmente com o nosso abraço e as nossas emoções, para que se sintam fortalecidos e benquistos entre nós e convosco, para que não se sobrem diante das provas ou dos resgates. Lembramos, Senhor, familiares e amigos que partiram e por quem rogamos igualmente, endereçando-lhes o nosso testemunho de apreço, de amizade, de respeito. Mas também para aqueles outros mais distantes, Senhor, que se encontram em igualdade de circunstâncias, levamos a palavra amiga, o conforto espiritual, um abraço afetuoso para que se sintam fortalecidos igualmente e que se voltem para vós na oração singela e no pedido de socorro, porque a todos atende, Senhor. Ninguém se encontra só, verdadeiramente só. Mestre querido, para a humanidade, encarnada e desencarnada, face às circunstâncias porque passamos, tendo em vista o cumprimento das leis estabelecidas, da progressão dos espíritos, que nos encaminha para a felicidade, que é a meta suprema, estabelecida pelo teu amor. Dificuldades mil, Senhor, que se levantam, traumas e tramas, problemas da mais variada ordem, mas que não deixam, Senhor, de atordoar, de preocupar, face dadas as circunstâncias. Deixa, Senhor, que o teu amor se encaminhe para os guetos da dor, os desfiladeiros do desequilíbrio e da revolta. Por último, Senhor, para esta Assembleia, pedimos a vossa inspiração e envolvimento, para que o vosso amor permaneça conosco e atendendo a todos e a cada um, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Muito obrigado, Senhor. Então vamos dar início ao nosso trabalho.
Na leitura da mensagem introdutória, a batalha mais difícil de ser travada, é uma mensagem de Joana de Ângeles, a batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, aplaude-a ou censura. É tua. Vitória ou derrota, pertencer-te-á no silêncio íntimo. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso ou conjuntura alguma te levará ao fracasso. Mensagem de Joana de Ângeles, como dissemos, psicografia de Divaldo Franco. O nosso tema de hoje é sobre um capítulo do livro Atitudes Renovadas, precisamente dos mesmos autores, Divaldo Franco e Joana de Ângeles, e cujo tema central é a vivência da felicidade. Portanto, trago boas notícias. Vamos partilhar estes momentos que são, de facto, momentos de esclarecimento, de consolo, em que os espíritos superiores se encontram conosco para nos amparar. Então, diz assim o texto seguinte: quem quiser fazer alguma observação respeitante ao tema que vai ser apresentado, agradecemos que nos interrompam e que coloquem a questão. Então, o tema é o seguinte: normalmente, a felicidade é considerada como falta de sofrimento, ausência de problemas e de preocupações. O conceito, no entanto, é fraco, destituído de legitimidade, porque se pode experienciar bem-estar, felicidade, portanto, em situações de dor, assim como diante de problemas e desafios. Não há quem não tenha formulado os conceitos de felicidade ou de infelicidade. Pois não? E vou dizer um segredo. Ninguém nos ouve. Todos nós almejamos ser felizes. Não é verdade? Ou há aqui alguém que diga assim: não, desculpe, eu quero ser infeliz. Porque o sentimento de felicidade faz parte da natureza íntima do espírito. Não é do corpo, é do espírito. E saber, sob o ponto de vista espiritual, interpretar o que é, de facto, o conceito de felicidade, é esse o objetivo da existência terrena. Porque é uma meta, sem dúvida, incontornável e que nós devemos, por direito próprio, agasalhar, envolver, perspectivar. Faz parte da natureza íntima. O problema é que, desde tenra idade, por razões culturais que se prendem não só com a nossa existência terrena nesta encarnação, mas também com as outras, as outras encarnações, já que nós somos herdeiros de nós mesmos. Portanto, esses conceitos de felicidade já vêm de longe, de outras reencarnações por onde passamos e que é sempre o mesmo. Como nós temos tido dificuldade em perceber a realidade espiritual, o nosso conceito é: estou aqui, tenho que ser feliz aqui. Então, e depois de morrer? Logo se vê. O problema é que esse logo que se vê pode encerrar autênticas catástrofes. Recordam-se da mensagem introdutória, não se recordam? Que foi aqui lida? Qual era o título? O zelo de ti próprio. Não é verdade? E sabem como é que terminou a mensagem? A ausência de zelo, o que pode acarretar. Eu vou ler. Diga. Sucesso ou insucesso? Morno. Não, um bocadinho morno. Vamos ver. Encerra da seguinte forma: a falta de zelo espiritual pode acarretar dificuldades, tormentas durante séculos. Era assim que terminava a mensagem. Porque o espírito é eterno e nós estamos aqui na vida física temporariamente fruindo de uma nova oportunidade para que na vida, aqui, para já, nós possamos ter
aproveitar estas oportunidades tendo em vista o aprimoramento do espírito para atingir a felicidade. E à medida que esse esforço se for consolidando, nós vamos nos afastando do primarismo, da retaguarda, da nossa origem, porque fomos criados simples e ignorantes. E a perspectiva da vida é atingir a felicidade. Foi assim que Deus determinou. Portanto, se alguém está a pensar que quer ser infeliz toda a vida, não vale a pena. Porque nós fomos criados para sermos felizes. Mas não é a felicidade do conceito terreno, que é sol, areia branca, mar azul, o espaldar, nós estamos ali recostados. Não, não. É a luta de aprimoramento que requer vigilância e trabalho íntimo, como a mensagem de Joana de Ângeles aqui nos dizia. Portanto, é esse o nosso trabalho. A felicidade é um estado emocional no qual as questões externas, mesmo quando negativas, não conseguem modificar o sentimento de harmonia. E porquê? Porque essas contrariedades fazem parte do pacote, digamos assim, das provas, quiçá mesmo dos resgates, porque temos que passar. E, portanto, se nós entendermos espiritualmente de que essas provas podem ser benéficas para nós, a forma como lidamos com elas já não provocam revolta e mal-estar, mas compreensão, oportunidade e saber como é que essa oportunidade nos pode enriquecer sob o ponto de vista espiritual. Portanto, esta compreensão espiritual leva-nos a uma reflexão mais profunda, mais elevada a respeito da própria existência. Quando repudiamos as dificuldades por sistema, naturalmente estamos a rejeitar essas oportunidades, o que nos acarreta acrescidas dificuldades. E depois vão-se acumulando frustrações, desgastes emocionais, porque as nossas metas, sob o ponto de vista material, não se materializam e vão-se desgastando e vão provocando enfermidades que não estavam até programadas para a própria vida. É resultado da nossa invigilância e da nossa revolta permanente. Porque o espírito acaba, digamos que a nossa razão acaba por contrariar aquilo que foram as nossas escolhas antes da reencarnação. Significa que todas as contrariedades da vida estavam programadas ou foram programadas a quando da nossa encarnação, do nosso regresso? Não, não necessariamente. Mas podem ser circunstâncias fortuitas, mas aqui o que importa é a forma como nós reagimos. Portanto, por isso é que diz aqui a Joana de Ângeles que a felicidade é um estado emocional no qual as questões externas, mesmo quando negativas, não conseguem modificar o sentimento de harmonia. Porquê? Porque a pessoa aceita como natural as contrariedades e procura compreendê-las e tirar partido para o seu aprimoramento. Não é para rechaçar, é para o seu aprimoramento, compreendendo as circunstâncias. Da mesma forma, acontecimentos e circunstâncias perturbadores são incapazes de alterar-lhe a magnitude porque podem ser administrados e conduzidos a resultados edificantes. Aquilo que acabamos de dizer. Considera-se sempre a infelicidade como a má sorte, a debilidade orgânica, a presença de enfermidades, os problemas financeiros e emocionais, a solidão e a insegurança, deixando transparecer que a felicidade seria o oposto. Não é verdade? Isto faz parte da nossa realidade humana. Não aceitamos as contrariedades, as dificuldades por questões culturais, de educação, porque desde pequenino
nós somos educados e orientados para ter sucesso na vida física. Mas esse sucesso, o que é que isso representa? Representa poder social, ou estatuto social, poder político, poder económico, poder financeiro. Portanto, é, como se costuma dizer, nota 10, máximo em tudo. É a nossa perspectiva. Quando nós começamos a caminhar, não sei se percebe, pelo menos os pais, quando temos um filho, é essa a nossa expectativa. A nossa expectativa. Naturalmente, que há a crescer a instrução e a educação que formem o caráter. Mas nem sempre isso acontece. Portanto, há dificuldades até de adaptação à própria vida, com nobreza, com elevação, com dignidade, quando a educação não permite ou não dá a formação moral adequada. E, portanto, a criatura adapta-se às circunstâncias da vida da forma que lhe der mais jeito. Ora, quando começam a chegar as frustrações, nós começamos a dar conta que não somos, afinal, tão inteligentes como os outros. Não temos tantos recursos intelectuais como os outros. Então, todos aqui... E isto é transversal a toda a sociedade. Quer dizer, não há estatuto que nos valha. Porque a criatura de menor instrução ou de menor condição cognitiva, de problema emocional ou mental, reencarna em qualquer meio social sem qualquer escolha prévia. Ora, quando nós damos conta disto, que as dificuldades começam a crescer desde que tem realidade, as frustrações começam-se a instalar quando não há, de facto, uma formação adequada, uma instrução adequada às circunstâncias da própria vida. Então, ou nós viramos para esse campo, digamos, da formação moral, da valorização do estatuto moral da criatura, da forma de estar com respeito, dignificando a vida, respeitando o próximo, resumindo, usando a expressão de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou ainda o conceito que Kardec adotou, fora da caridade não há salvação. Esses são os pilares básicos em torno dos quais os espíritos gravitam. Uns aproximam-se por moto próprio, usando o seu livre-arbítrio, os outros nem por isso. Mas estamos fatalmente destinados a esse objetivo. Ora, quando contrariamos essa tendência natural do espírito, instalam-se os problemas da saúde, que não estavam previstos, mas que são acelerados por essa revolta que o espírito agasalha. E se ela não se faz notada no plano, na vida física, naturalmente que terá repercussões na vida espiritual. Porque a vida continua. A morte é uma passagem. Tão somente. É uma porta que se abre, que se fecha, e outra que se abre, para que o espírito retorne à sua verdadeira condição. Porém, podemos considerar a felicidade como resultado de pensamentos corretos, de atos honestos e de sentimentos enobrecidos. Ora, este conceito diz respeito ao estatuto íntimo de cada um, que está em consonância com a mensagem introdutória. Isto é, a felicidade, conquistar o direito e o estatuto de felicidade é um trabalho que ocorre na intimidade de cada um, que é na solidão do espírito ou da alma de cada um. E, portanto, ninguém nota, mas ele sabe, a criatura sabe, que esse esforço começa a dar frutos porque se altera o seu estado íntimo. Apesar das dificuldades, porque passa muitas vezes, o seu estado íntimo é de perfeita tranquilidade e harmonia. E é exatamente no silêncio da alma onde se trava essa luta ingente.
caso as ocorrências não sejam benéficas, propiciando prazer e poder, isso de forma alguma pode ser considerado como desgraça ou desgosto, dependendo naturalmente da maneira como sejam encaradas. Portanto, são os padrões de vida que nós muitas das vezes almejamos. O que é que nos daria, entre comas, felicidade? Os prazeres do mundo material, do mundo físico. Muito bem. Quando isso não é alcançável, o que é que origina? Tristeza, revolta, desgosto, frustrações, e vivemos a sobrepor camada sobre camada desses sentimentos doentios, que depois vão dar aso às mais variadas perturbações, seja no campo espiritual, seja no campo orgânico. Invariavelmente, a situação deplorável de hoje, se bem administrada, transforma-se em dádiva de engrandecimento interior e de compreensão dos acontecimentos existenciais, mais tarde favorecendo a conquista da felicidade. Portanto, compreender as circunstâncias do hoje e que elas estarão, eventualmente, necessariamente, estarão ligadas ao passado, que não recordamos, mas que está lá e que marca, de facto, as nossas existências. Então, na posse destes conhecimentos, é lícito, é legítimo que se perspective a preparação do futuro. O que é que eu vou querer na próxima reencarnação? Estar melhor ou estar pior? Bom, penso que a resposta é muito fácil, não é? Toda a gente vai dizer melhor. Ora, se perspectivarmos isso face à imortalidade do espírito, naturalmente podemos e devemos começar a preparar esse futuro. E como é que esse futuro se prepara? Vamos sempre ter aquele mesmo conceito recorrente, que é o aprimoramento moral. Portanto, a criatura que se esforça, que trabalha por esse aprimoramento, naturalmente, consolida valores que lhe garantirão no futuro problemas menores nas existências que virão ainda. Não sabemos quantas, mas que ainda virão. E ainda bem que virão. Que elas são oportunidades de ouro. O asceta, o mártir, o idealista, quantas mais dificuldades enfrentam, melhor se sentem, agradecendo à vida as aflições que os elevam, que os ajudam a concretizar os objetivos, que abraçam e os santificam. No entanto, para o indivíduo comum, as sensações bem atendidas, o conforto, a conquista de valores pecuniários e experiências de prazeres contínuos são fenómenos que se convertem em expressões de felicidade. Então, reparem que nós temos aqui dois conceitos que são antagónicos. Um sob o ponto de vista espiritual, em que as criaturas de facto procuram tirar proveito das provas e das dificuldades para o seu enriquecimento espiritual, atendendo às suas perspectivas, ou melhor, às suas expectativas relativamente ao crescimento íntimo, à felicidade, e outros que procuram retirar proveito, o homem comum e vulgar, retirar proveito dos meios materiais que tem ao seu alcance. Portanto, a sua perspectiva é essa, é tirar proveito, prazer daquilo que a vida material, a vida física lhes proporciona. A primeira postura tem a ver com as emoções superiores da alma, enquanto a segunda diz respeito às sensações dos sentidos físicos de efêmera duração. Portanto, quando o homem materialista se propõe a investir todo o seu ser, a sua vontade, a sua perspectiva de vida, de felicidade nos bens materiais, tudo isso acabará por lhe ser retirado, porque é de uma condição efêmera. Tudo isso voltará ao pó, como diz
como dizem as Sagradas Escrituras, como o próprio corpo. Portanto, tudo isso é efêmero. Os idealistas, os espiritualistas, que tiram proveito dessas oportunidades para seu enriquecimento espiritual e moral, naturalmente que as agruras da vida, as provas mais difíceis em que se veem envolvidos, são oportunidades de enriquecimento íntimo e, portanto, não se deixam perturbar, mas antes concentrar nessas oportunidades para lhe retirarem todo e melhor proveito. Alguma dúvida? Não há dúvida até aqui? Às vezes as pessoas têm tudo material, todo o aspecto material que desejam, mas também o seu espírito sente uma certa angústia, uma certa frustração porque falta algo, não é? Mas, certo, mas o que convém referir, nós vamos já ver mais adiante, é que não vá daqui ninguém agora começar, tenha muito ou tenha pouco, começar já a deitar as notas de 500 euros fora. Não façam isso. Não é? Porque o estatuto de riqueza não implica necessariamente desfazer-se dos bens materiais. Não façam isso, não chamem ninguém. Ora bem, o que importa, porque a pobreza e a riqueza, entendamos, são oportunidades de enriquecimento espiritual. São provas. E a cada um compete, naturalmente, apreender e perceber como pode tirar proveito dessas oportunidades. Certo? Estamos esclarecidos sobre a matéria? Portanto, se há algum pobre que seja infeliz por ser pobre, então, aqui no ponto de vista material, tem que perceber as razões. Se algum rico igualmente se encontra nas mesmas circunstâncias, tem que perceber as razões. Porque quer a pobreza, quer a riqueza, são instrumentos de trabalho, oportunidades de aprimoramento que o espírito quer dispor. Não nos esqueçamos, que já dissemos anteriormente, que as reencarnações são programadas. E a criatura mediana participa nessas programações. Agora, aqui há um detalhe. É que nós, quando estamos lá em cima, assim um bocado excitados com a novidade e com as perspectivas da vida, eu quero ser pobre. E põe lá no guião, o guião do filme da nossa vida, pobreza, vou enfrentar a pobreza nesta encarnação. Quando chega aqui, vê que as coisas de facto são difíceis e ainda não tem amadurecimento espiritual para que lhe facultem, enfim, harmonia para enfrentar a prova, começa a entrar em descompensação. E começa a sentir-se frustrado, triste, desiludido. Quando o rico está do outro lado, diz assim, não, eu vou ter que enfrentar outra vez a pobreza, a prova da riqueza, porque na reencarnação passada eu falhei e eu quero voltar. Sim, senhor, então põe lá no guião da vida. Chega aqui, vê as complicações que isso traz. Se almeja algo mais, naturalmente, se sente frustrado. Quer dizer que, de facto, o poder dos bens materiais não lhe preenche as suas ambições íntimas, o seu desejo íntimo, espiritual. Não lhe traz paz interior. Ora, quer num caso, quer no outro, é olhar para as circunstâncias e dizer como é que eu posso retirar daqui e devo os benefícios para o meu crescimento espiritual. É este o segredo. Certo? Muito bem. Então, o véu que oculta o discernimento da felicidade real é colocado pelo ego, com a sua feição imediatista, vinculado aos interesses pessoais e movimentando-se em torno deles, o que não corresponde à realidade dos valores que tipificam o estado de harmonia real, de plenitude. Ora, o que é o ego? O ego é o conjunto das nossas ambições mais íntimas, em que colocamos sobre este conjunto, digamos assim, de forças, que é a projeção da nossa imagem para o exterior, que nem sempre corresponde àquilo que somos. Ora bem, ninguém diz mal de si a ninguém, pois não? Se me perguntarem a mim, o senhor é bom? Claro que sou bom. É o meu ego.
Eu não tenho a coragem de dizer ao meu interlocutor, não, cuidado, não se relacione comigo porque eu não sou muito bom de aturar. Não digo isso. Ou alguém diz? Eu digo. Hã? Eu digo. Diz? Olha, pronto, temos aqui uma exceção. Uma santa. Temos aqui uma santa já. Santa, Hã? sou de Ganchete. Ah, pronto, então não disse tudo, ainda não disse tudo. Muito bem. Então, quando nós projetamos uma imagem que que não está, melhor dizendo, em conformidade com a nossa realidade íntima, é o ego. Portanto, o ego é a projeção dos nossos desvios, dos nossos desejos. Porquê? Porque nós queremos estar num grupo, queremos fazer parte desse grupo, e esse grupo tem determinado tipo de regras e de estatuto. Ora, para eu estar aí, eu tenho que projetar essa imagem. Mas ele não se aguenta muito tempo, o ego. Essa imagem. De vez em quando, nós deixamos, como se diz popularmente, foge-nos a boca para a verdade. Então, aparece aquilo que é de facto a nossa realidade íntima. E ficamos chocados, assim. Parece impossível. Imaginem que há tantos anos que lidamos com a pessoa e nunca nos disse, nunca me mostrou aquilo que era. Pois é como eu. É como eu. Portanto, o ego deixa efetivamente de agir porque a sua perspectiva é de facto impositiva. É de aceitação do meio da comunidade. E, portanto, está repleto de falsidades. Porque se eu disser, de facto, se eu for, como disse aqui a Sara, de gancho, que não sou, mas suponhamos que até era, não é? Ora, se eu entrar num grupo e começar logo com as apresentações, não, isto não é flor que se cheire. Então, o grupo fecha-nos a entrada, o acesso, e nós ficamos do lado de fora. Mas como desejamos estar ali, não é? É como o casamento, no namoro é sempre meu amor para cá, meu amor para lá, tudo, até a lua de mel é cor-de-rosa. Às vezes nem sempre, mas cor-de-rosa, não é? Mas quando chega a hora da verdade, no primeiro dia em que ela diz, oh, amor, vê se tu vais lavar a louça. Mas eu em casa da minha mãe nunca lavei a louça e tu achas que é aqui que vou lavar? Eu já sei que os homens não dizem nada. Não, não dizem nada. Nem as mulheres convidam também os companheiros a lavar a louça. Mas, a partir desse momento, começamos a revelar. Sim. E as coisas vão progredindo. Quer dizer, conseguimos estabelecer relações, conseguimos ganhar ascensão e poder sobre os outros, então agora eu vou governar à minha maneira. Foi o ego que fez este papel. Se projetou uma imagem falsa para que ele pudesse, em pontas, encontrar meio para se consolidar e estabelecer. A partir dessa altura, ele começa a manobrar os cordelinhos. Cortar esses cordelinhos é sempre muito difícil e complicado. Mas é possível, não é? Portanto, isto é só para dar uma ideia, uma leve ideia do que é, de facto, o ego, a projeção do ego, que nos tolda o próprio caráter. A felicidade, porém, não se afirma como trânsito fácil pelos altibaixos da experiência carnal, tornando-se necessário que sejam eliminados os tóxicos mentais e a ignorância em torno das leis de solidariedade e de compaixão, que devem ser vivenciadas no íntimo de forma a melhor compreender-se o sentido psicológico do existir. Reparem que a felicidade, porém, não se afirma como trânsito fácil pelos altibaixos da experiência carnal. Ora, porquê? Alguém sabe explicar? Ricas notas. Ricas notas vamos ter no fim do período. Porquê? Porque subentende-se ali
que o planeta é um planeta de provas e expiações. Portanto, neste mundo, ninguém será feliz. As vicissitudes do mundo físico estão ainda no patamar das dores e dos resgates, das provas rudes. Vejamos o caso de Jesus e de outros espíritos de alto gabarito que estiveram entre nós, ou que estão entre nós também, que vivem experiências difíceis, não necessariamente resgates, mas provas difíceis. E isso não lhes abalou o mundo íntimo. Portanto, mesmo esse conceito de felicidade, volta aqui a dizer Joana de Ângeles, não tem a ver com as circunstâncias materiais da existência física, mas com o estado íntimo da criatura, que compreende as dificuldades, aceita-as e com resignação procura tirar o melhor partido delas, dessas oportunidades. Portanto, daí até a outro patamar é um salto mais pequenino, mas importante, que é a solidariedade e compaixão. Isto é, amor ao próximo. Amor ao próximo. Mas não podemos amar o próximo se não nos amarmos a nós mesmos. Não nos amarmos a nós mesmos. Ora, não nos amarmos a nós mesmos, o que significa? Aceitarmos-nos. Nós somos criaturas limitadas, sob o ponto de vista moral. Estamos em ascensão espiritual. E as dificuldades porque passamos, sejam de natureza física, seja de natureza espiritual, fazem todas parte do crescimento espiritual, desse progresso em que estamos envolvidos. E, portanto, aceitamos-nos de que estamos na vida como uma oportunidade maravilhosa, porque a reencarnação é, de facto, uma oportunidade superior que Deus nos concede para podermos evoluir, resgatar as nossas faltas e, simultaneamente, superarmos essas dificuldades e adiantarmos-nos na escala espírita, como tão bem Kardec e os espíritos lhe transmitiram e que se encontram exarados no livro dos espíritos, as diversas escalas que foi possível estabelecer. Portanto, esse é o passo seguinte, que é a solidariedade, a compaixão, em resumo, a prática da caridade, por amor ao bem. É provável que uma calúnia e uma inimizade que aparecem inesperadamente manchem o estado de paz de alguém, atirando ao desespero, ao desejo de esforço, à demonstração de inocência. Esse adversário momentâneo que gera revolta e estimula os sentimentos de vingança, inspira animosidade, passando a ser detestado. Eu não. Eu não tenho sentimento de vingança para com ninguém. Mas se pudesse dar um apertãozinho, até que eu era capaz de dar. Não é verdade? É estas pontinhas que ainda jazem na nossa alma que é preciso identificar. Portanto, o que diz Joana de Ângeles, com autoridade, é que, de facto, nós não estamos imunes a estas circunstâncias. Nas nossas relações sociais, familiares, profissionais, em que haja estes insucessos, calúnias, enfim, malcrenças, maledicências, mas nós temos que estar acima, compreender que isso faz parte das circunstâncias da vida. E temos que procurar compreender o outro, porque nós não estamos necessariamente no mesmo patamar evolutivo. O outro, que eventualmente ainda se compraz com estas atitudes, naturalmente que é um espírito doente e ainda não descobriu a verdade. Esta atitude vai servir para melhor compreender a minha natureza íntima. Ora, se eu procuro, de facto, a ascensão espiritual e moral, tenho que trabalhar
esse impulso, logo o primeiro impulso, que é o de vingança, da animosidade. Não é verdade? Porquê? Isso vai afetar o outro? Não, não. Vai-me afetar é a mim. Porque eu entro em desequilíbrio. Ora, quando sabemos de alguém que nos calunia ou que nos tem alguma atitude, enfim, menos digna, o que é que nós fazemos? Com o devido respeito e salvo as honrosas exceções, é de impulso, é tentar dar um apertão. Mas isso só revela, de facto, o primarismo que ainda jaz em nós. Ora, e compete-nos combater esse primarismo. Como vimos no slide anterior, que não é por acaso que a Joana de Ângeles pôs lá, que o passo seguinte para a criatura, qual é? Eu dou uma ajuda. É o da solidariedade e a outra? Compaixão. E a compaixão. Ela pôs isto antes, não pôs depois. Antes. Para quando chegamos ao impulso, nós já estamos com essa ideia formada na mente, então é um travão a esse primarismo, ao primeiro impulso, que é o da vingança. E, portanto, percebendo que nós somos os principais afetados para o bem ou para o mal, é importante para o nosso estado íntimo. Entretanto, no seu comportamento normal, é gentil com as outras pessoas, granjeando simpatia e afeição, confirmando que a perspectiva pela qual é observado tem desvios de apresentação conforme cada observador. Ora, estamos a falar do outro, do caluniador. Ora, como é que o caluniador é visto por outro caluniador? Bem, amigos entre amigos. Não é verdade? Como o da outra, o outro lado, a vítima, tem também de perceber que há quem nutra dos mesmos sentimentos, dos mesmos princípios e dos mesmos valores e, portanto, esse é o grupo dele. O que acontece é que nós, por vezes, assumimos a atitude de heróis, que desejamos mudar o mundo e queremos passar a pôr os outros a comportarem-se de acordo com a nossa forma de pensar ou de agir. E isso não é possível. Porque cada um tem o seu ritmo próprio e a sua marcha própria. E há pessoas que não têm numa única encarnação qualquer ponta de progresso nesse capítulo. Estamos a compreender? Então, cada um tem a sua marcha própria, o seu ritmo próprio. Naturalmente que se formos chamados a opinar sobre a matéria, devemos opinar de acordo com os princípios da solidariedade e da compaixão. Para melhor formar a criatura. Mas o desejo de tentar mudar o outro é impositivo. E não tem razão de ser. Portanto, está em desacordo com aquilo que é o direito de existência do outro. Porque ele tem o direito de ser assim. Porque é o mundo dele, é o caráter dele, é assim que ele é. Portanto, nós temos que respeitar isso. Agora, eu sou obrigado. Não sou obrigado. Não é? Naturalmente. E isto afina-se, as nossas relações afinam-se de acordo com todos estes detalhes. Portanto, eu estou no meio com o qual me afino, com o quais, ou identificado com aqueles que nutrem dos mesmos valores e dos mesmos princípios que eu próprio. Está correto? Muito bem. Portanto, estamos a caminhar, aqui a lição da Joana de Ângeles, a caminhar para o estado de felicidade. Entender a situação de outrem, as suas dificuldades emocionais, os seus problemas de relacionamento, especialmente em relação a si mesmo, constitui um modelo de autopreservação de decepções e de conflitos na área do comportamento social. O meu próprio, compreendendo os outros, tentando, de acordo com aquela recomendação de solidariedade e compaixão, tentar compreender o outro para que eu não me deixe afetar por isso. Não se pode esperar que todas as criaturas reajam da mesma forma nos relacionamentos humanos, elegendo uns como amigos em detrimento de outros, o que produz aceitação e rejeição. Isto é normal. Isto é normal.
há pessoas com as quais têm formas de pensar, formas de agir diferentes da nossa e, portanto, não faz parte do nosso círculo íntimo, mas isso não quer dizer que não se nutra por essas pessoas sentimento de amizade, fraternal, carinhosa, querida, mas não há afinidade ainda porque se estão ambas em patamares diferentes da existência, da forma de estar e de ser. Porque às vezes nós gostamos de ser, enfim, com o devido respeito, queremos que toda a gente seja nosso amigo e que nós vamos ser amigos dos outros. Porquê? Porque é o ego, é o nosso ego. Como eu tenho sobre mim mesmo as melhores opiniões, sou uma criatura extraordinária, penso de mim para comigo, então o que é que eu penso? Não, como eu tenho este conceito, então os outros têm que me aceitar. Não é verdade. Não é verdade. Porque eu estou enganado. É o meu ego que projeta essa ideia e que me alimenta. Porque sou desonesto comigo próprio. Quando se tem a capacidade de desculpar, evitando perturbações ante os acontecimentos desagradáveis do processo de convivência com os demais, trilha-se com segurança o roteiro que leva à harmonia que predispõe à felicidade. Uma das razões dominantes para a presença da infelicidade é a ambição desmedida que confunde o ter com o ser e o poder com o realizar-se. Já falamos disso, que é a forma como somos por vezes educados, mas nem sempre isso tem a ver com a educação propriamente dita, porque os nossos pais muitas das vezes esforçam-se, na maioria das vezes até esforçam-se para dar aos seus filhos a melhor educação. Isto não significa o melhor poder material, a melhor vida material, dão aquilo que podem, mas sobretudo preocupam-se com uma educação nobre, digna, preparando a criatura para o futuro. Mas isso é uma coisa. Outra é o estatuto do espírito. Muitas das vezes nós recebemos uma educação primorosa e a vida, tão logo ganhamos asas e saímos debaixo, às vezes ainda estamos debaixo das asas dos nossos pais e começa a vir ao de cima a nossa realidade, o nosso caráter. E há muita dificuldade em lidar com isso. E isso não tem a ver necessariamente com a educação dos pais. Porque os pais esforçaram-se, fizeram o melhor possível, mas o filho rebelde não acatou, não aceitou, não interiorizou as orientações. A minha mãe dizia, deixa estar, para já fazes o que eu digo. E depois, quando tu fores adulto, tiveres filhos, quando entrares verdadeiramente na vida, tu fazes o que queres, mas já te vou dizer, vais-te lembrar muitas vezes de mim. E não é que ela tinha razão. Isto não é transversal a todos? É transversal a todos. É assim, espera que tu, quando fores, tiveres os teus filhos, tu vais... A minha mãe passou um martírio. Passou um martírio. Teve duas prendas. Já viu? Magrinha. Um com 5 quilos e tal, outro com 4 quilos, ter que o segurar com uma diferença de um ano era muito complicado. Não é? E o meu filho, que era hiperativo, muitas vezes pensava para ele. Bem razão tinha a tua avó. Bem razão tinha a tua avó. Mas isto é para dizer o quê? Que nós, de facto, recebemos a melhor educação e nem sempre ela é colocada em prática. Porquê? Porque o espírito rebelde, refratário, sabe, quer, pode e manda. Agora sou eu que... E, às vezes, o futuro que se começa a desdobrar nem sempre é primoroso. Nem sempre é primoroso. E, por isso, acaba depois por se estatelar. E julgamos que, no início, no princípio, tudo tem a ver com a educação. Nem sempre. Nem sempre. E porquê? Porque o espírito é independente e traz o seu património consigo. E os pais assumem essa tarefa e esse compromisso de fazer o melhor que estiver ao seu alcance face àquele espírito que lhe é colocado sob a sua alçada, mas muitas das vezes isso não surte o efeito imediato. Diga, por favor.
Tem alguns livros que eles falam que a partir de 2000, né, de 2000 em diante, a gente está entrando numa época de transição planetária, então de 2000 em diante, alguns espíritos já vêm de outros orbes com a intenção de um intelecto maior. Então, trazer qualidade de música, qualidade na tecnologia, qualidade nos estudos científicos, espíritos com a inteligência muito alta, mas com uma moral muito baixa. Então, cabe aos pais educar, hoje em dia, moralmente, muito mais os filhos do que antigamente, que já tinham uma moral mais elevada. Então, entra muito nesse contexto. E, como você comentou, né, essa situação de o que eu tenho como verdade hoje é muito diferente do que meu pai tinha na época dele como verdade, porque ele passou por situações diferentes das quais eu não passei. Eu tive dificuldades muito mais fáceis e simples do que as que ele teve. A minha vida foi muito mais simples do que a que ele teve. São épocas diferentes e situações diferentes, da qual a gente tem que estar se moldando sempre. Mas aqui talvez nossos filhos é verdade, mas repara, a existência da humanidade, desde os seus primórdios, teve sempre o acompanhamento de Deus e dos espíritos que em seus espíritos missionários, encarnados ou desencarnados. E, portanto, esse acompanhamento foi sendo feito ao longo dos anos. E nem sempre, ainda nos dias de hoje, a moral é compatível com a intelectualidade. Mas esse foi um processo que se foi estabelecendo ao longo dos milénios. A educação, aquilo que é a trave mestra da educação, é o bem. E o bem tanto pode ser porque é uma linguagem universal e que todos percebem. E é transversal ao analfabeto como ao instruído. E todo o pai que é analfabeto tem na sua alma o desejo, a vontade de instruir o seu filho para a prática do bem. Pode não ser refinado a forma como educa, como instrui, mas o princípio está lá. Porquê? Porque muitas das vezes são as circunstâncias das provas que colocam nestes meios os espíritos com estas condições. Mas a iliteracia não tem nada a ver com o caráter. E os pais conseguem passar, ou esforçam-se por fazer passar junto dos seus filhos esses valores. Os valores do bem, os valores da solidariedade, os valores da fraternidade. O espírito, muitas das vezes, os filhos que não acatam, que não aceitam, têm alguma dificuldade porque começam a ter uma visão da vida completamente diferente daquela que tinham os pais e, naturalmente, acaba por gerar conflitos que podem degenerar já nesta vida, dos mais variados, ou nas reencarnações subsequentes. Durante, muitas das vezes, séculos. Ou, dizemos mais, milénios. Porquê? Porque o espírito não foi suficientemente pacato, resignado, humilde para aceitar essas explicações. Era o senhor que queria intervir, faz favor. Era a questão do bem, porque o bem pode ser interpretado de várias maneiras, de vários ângulos, de várias facetas. Portanto, há um bem instituído, não há um bem instituído, e é essa a pergunta que lhe queria fazer. Isso, quando estava a falar ao bocado, que a educação, sendo feita pelo bem, parece que é uma coisa instituída, parece uma coisa... Eu não sei se será assim, porque há muitas formas de o interpretar, não é? Mas vamos nos socorrer. Essa foi uma pergunta que fizeram ao Cristo também, os apóstolos. E ele resumiu todos os ensinos que tinham chegado já dos anteriores profetas, aqueles que o precederam, os que vieram assim. Ele resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele resumiu isto. E disse ao seu interlocutor: vai e faz como isto, faz como eu recomendo. Porquê? O que é o bem? É fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que me fizessem a mim. É a melhor balança para perceber esse conceito. Portanto, tudo aquilo
que seja contrário ao meu bem-estar não é indicado para que se faça ao próximo. É essa a balança. Entretanto, podemos coadjuvar esse conceito com a recomendação do apóstolo Paulo sobre a caridade, que é, no fundo, o pilar de toda a estrutura do bem, é a caridade. E a caridade, ela, como ele bem define, é benigna, não calunia, por aí adiante. Portanto, agora não vamos entrar nesse detalhe, mas ele define muito bem a caridade, que é um complemento do amar ao próximo. Portanto, isto é o que resume o bem e a prática do bem. Como diz, e muito bem, estamos hoje, o bem É uma coisa está muito... dúvia, não é? É, exatamente. E às vezes ficamos surpreendidos. Mas tem a ver com isso. E repara que aqui o título do livro é Atitudes Renovadas. E porquê? Pela necessidade de renovação íntima que a criatura humana tem, que o espírito tem. E por isso Joana recomenda, por intermédio destes capítulos, uma orientação para se chegar aí, ao bem, à felicidade. Portanto, nós não podemos excluir, vamos já ver mais adiante, não podemos excluir do bem e da felicidade nossa os outros. Porque estamos interligados. Fazemos parte da mesma família universal. E então, os outros são a oportunidade que nós temos para exercitar aquilo que eu tenho, que eu agasalho, o meu caráter, os meus princípios, os meus valores. Porque uma coisa é o conceito que eu tenho de mim mesmo. Outra coisa é o exercício, a prática e como é que eu reajo às contrariedades se eu estiver sozinho, viver solitário, se me tornar um ermita, as únicas contrariedades são os fenómenos da natureza ou os meus estados de saúde. Mas eu não sou posto em causa pelos outros, pelo caráter dos outros. E é aí que se faz o teste. É, digamos assim, a prova real é exatamente aí, nesse convívio. Então, pedimos licença, vamos mais adiante. Uma das razões dominantes para a presença da infelicidade é a ambição desmedida que confunde o ter com o ser, o poder com o realizar-se. A educação social na Terra, infelizmente, ainda tem a predominância pela exaltação do mais forte, pelo triunfo do mais rico ou mais belo, pela coragem do mais hábil na arte de projetar a imagem, estabelecendo a felicidade como glória externa, o brilho fácil nas rodas socioeconómicas dominantes. Portanto, nós somos diariamente sobrecarregados com as mais variadas notícias que são, como direi, inócuas, não têm qualquer importância para o ser enquanto espírito eterno que reencarna e que trabalha pela sua ascensão espiritual. Não. É só para atrapalhar. Porquê? Porque é a cultura humana. Ora, nós temos que trabalhar e selecionar aquilo que de facto nos interessa para que não nos deixemos adoecer. Reparem que, apesar dessas futilidades que hoje preenchem, digamos assim, a nossa realidade, há ainda as notícias falsas. As notícias falsas que agora estão a solicitar, dado o seu volume, a intervenção dos governos dos mais variados países pelas repercussões que isso tem na vida social das criaturas, das nossas sociedades. E, portanto, nós estamos, de facto, numa época em que, como disse aquele nosso irmão interlocutor, uma fase transitória, de transição planetária, em que o planeta e a humanidade estão, digamos assim, nos estertores de uma fase para passarem a um planeta de regeneração e onde os espíritos que aqui continuarão estarão mais pacificados. Ora, nesta fase derradeira, ainda reencarnam aqui espíritos difíceis, convulsionários, a par de outros já mais evoluídos, que vêm prestar
o seu apoio. E nós verificamos que, de facto, isto tornou-se, ou está, num caldeirão fervente onde estamos também residentes e não nos devemos deixar perturbar pelas circunstâncias. Temos que estar cientes e confiantes que o barco, o planeta, não navega destituído de qualquer amparo. Portanto, isso faz parte da nossa fé e da nossa confiança em Deus. E podemos contribuir com as nossas orações, com as nossas reflexões, fugindo da influência que os média têm sobre a nossa vida, com coisas absolutamente fúteis. Absolutamente fúteis. Portanto, temos que ter esse cuidado. Como efeito, quando não se conseguem esses padrões de falsa felicidade, passa-se em desdita, em fracasso. Portanto, a criatura começa a definhar sob o ponto de vista emocional e sob o ponto de vista psiquiátrico. E por responsabilidade sua, porque não soube avaliar as oportunidades da vida e muitas das vezes começamos já aqui hoje a falar da educação que recebemos da nossa família, mas também com quem convivemos. Que nós vemos pessoas com dificuldades na vida e que são pessoas heroicas. São os heróis. O que é hoje um herói? No dia a dia, o que é? Alguém que subiu uma árvore para ir buscar um gatinho lá acima que estava, não é? E é isso que é projetado, essa falsa imagem. Mas aquela criatura, aquela família, aquele indivíduo, aquela pessoa que trabalha, homem ou mulher, no anonimato, para ter uma vida digna, um salário digno, pequeno, mas honesto, sério, uma pessoa com princípio e com valores, esses são esquecidos e são remetidos para as franjas da sociedade. E têm que ter uma força interior extraordinária para se manterem à tona. Porque aquilo que está instituído é, como vi no outro dia numa notícia, que tinha morrido o gato mais idoso do mundo. Isso tem alguma coisa a ver? É mais importante do que a pessoa que tem pobre, com dificuldades, mas que tem uma vida honesta, séria, com valores. Ora, são referências para a nossa vida também. São referências e lições. Porque nós normalmente vamos buscar as nossas referências àqueles que estão acima, materialmente falando. Mas esquecemos que as nossas referências morais estão muitas vezes abaixo. Materialmente, mas moralmente acima. E portanto, porquê? Porque a humanidade, a cultura vigente, remeteu para as franjas aqueles que são sérios e que são honestos, que são dignos e que nós temos dificuldade em compreender porque somos massificados com uma aparente imagem de realidade que não corresponde, de facto, àquilo que é o interesse da vida. Portanto, isso compete-nos a nós também. Valorizar pelo estatuto moral das criaturas. Não é raro encontrar-se, deixem-me só dizer, nós tivemos aqui há dias que que faleceu a senhora, a rainha de Inglaterra, e depois daquele tempo todo ainda há notícias em que os cavalos da rainha afinal vão ficar lá no palácio. Então e os pobres, os sem-abrigo, onde é que vão ficar? Onde é que vão ficar? Há quem se preocupe com eles. Isso é notícia de primeira página. Então, são estes valores que nós temos que ter em linha de conta. E que nós temos que alimentar, de facto, aquilo que é importante para a vida, para criarmos uma sociedade diferente. Compete-nos a nós trabalhar nesse sentido. Porque foi um dos grandes problemas o que gerou ou iniciou o conflito na sociedade de então com Jesus quando reencarnou, e que os judeus, os doutores da lei, quando disseram que havia um profeta que
fazia milagres, que fazia isto, que dava vida aos mortos. Um profeta. De onde é esse profeta? Ah, é de Nazaré. De Nazaré. Nunca vem coisa boa de Nazaré. Senhores, quando perguntaram a Jesus quem era, e ele disse: antes que este mundo fosse criado, já eu estava à direita do Pai. Os senhores vejam, um espírito deste gabarito que encarna nas condições mais humildes e mais pobres, para que se não confundisse o seu poder espiritual e moral com as mordomias do mundo terreno. E, portanto, olhando para este, nós não sabemos, de facto, quem é que temos ao nosso lado na maior pobreza ou indigência, que aceitou esse compromisso para que outros pudessem aprender também. E nessa resiliência, nessa resignação, nós temos ali um verdadeiro herói, um herói da vida. Um herói da vida que vai cumprir integralmente os desígnios que abraçou. E muitos daqueles que têm o melhor na vida põem termo pelo suicídio porque se encontram infelizes ou revoltados com os traumas ou dificuldades por que passam. Então, nós espíritas, é neste sentido que temos que dar orientação aos nossos valores e aos nossos princípios. Conhecer o próximo e valorizar-lhes o seu estatuto íntimo, a sua condição moral, para que nós saibamos reconhecer de facto aqueles que Deus colocou a nosso lado, direta, mais próxima, mais distante, mas como referências morais para todos nós. Esse triunfo constitui-lhes verdadeiro suplício enquanto um incontável número que se encontra no anonimato ama a existência e com ela se compraz, enfrentando muitas vezes carências e dificuldades. A verdadeira educação deve ter como meta formar cidadãos, criar condições dignificadoras para o indivíduo, fortalecimento dos valores ético-morais, porque os padrões exteriores mudam de situação a cada momento, enquanto os de natureza íntima permanecem como diretrizes de sabedoria e geradora de paz inferior. Portanto, nós pensamos que a vida é uma situação adquirida e que não há qualquer alteração, não só no estatuto como nas condições. E tudo é precário na vida física. A vida é uma roda. Estamos em cima, atravessamos em baixo. Andamos nisto. E estamos vivos, encarnados, mas de repente caímos para o lado, apagou-se. Vamos! Opa! Começa a preparar a próxima jornada. Esta já se foi. Então tudo é muito precário. Compreendamos isso. E o que importa é de facto aquilo que vai sobreviver, que vai continuar a existir e a valorizar, é o estatuto moral, os esforços que a criatura empreendeu e os resultados do seu trabalho de renovação íntima. Em geral, o sofrimento apresenta-se em todos os setores humanos como desdita ou infortúnio. Portanto, ninguém está livre disso. Considerando-se, porém, que é inevitável, porque sempre surgirá um momento em que se apresentará, em razão da circunstância em que o espírito evolui, ainda apegado aos débitos do passado como às ocorrências desequilibradoras de hoje, o recurso precioso para o enfrentamento é a constatação da sua transitoriedade em face da maneira como deve ser encarado, dando-lhe qualidades positivas de aperfeiçoamento moral, de metodologia que leva à autorreflexão, ao aprimoramento interior. Portanto, nós, desde cedo, com as nossas crianças, o que é que fazemos? Ou que procuramos fazer? É dar-lhes uma educação naturalmente boa, é legítima a expectativa e a perspectiva, mas, a par disso, nós queremos dotar os filhos de todas as melhores oportunidades e condições, seja de natureza cultural, seja de natureza desportiva, seja de natureza social. E relegamos para plano secundário, ou sequer refletimos sobre isso, é o sentido religioso da vida. Não é da religião,
é religioso, que é a reflexão sobre aquilo que somos, porque estamos aqui, o que fazemos, para onde vamos e como vamos estar do outro lado. E esta reflexão começa cedo. Ora, é este sentido religioso da vida que deve preocupar igualmente a cada um de nós, as famílias, na educação que passam para os seus filhos. Porque terá capital importância não só para esta existência, como para as seguintes. Porque as habilidades todas que nós conquistamos aqui, que sejam no campo das artes, na cultura, seja o que for, são todas muito importantes. Mas aquelas que se dedicam ao espírito, à educação do espírito, sob o ponto de vista da religião, são fundamentais. Porque leva a criatura desde cedo a refletir sobre o próprio ser e as suas expectativas para a vida, não só atual, mas também para o futuro. Está correto? Seja aqui, ou seja, noutra agremiação religiosa qualquer, mas desde que proponham as criaturas ao bem, são recomendáveis. Então, onde quer que estejamos, no meio religioso com o qual nos afinemos, procuremos dar essa tónica da educação aos nossos filhos e aos nossos educandos. A felicidade, desse modo, não é falta de sofrimento. Pode ser-se feliz, embora com algum sofrimento, que não descaracteriza o bem-estar e a alegria de viver propiciadores do estado pleno. Vemos como Jesus, nas horas derradeiras da sua vida, encarou todo aquele sacrifício a que esteve submetido com serenidade, com paz e com o pensamento elevado, porque era de facto uma criatura emocionalmente equilibrada, saudável, espiritualmente elevada. A felicidade real tem muito a ver com a felicidade que produz em torno, com aquela que diz respeito aos outros. Isto significa que eu não consigo, nunca serei feliz sozinho. Portanto, aqueles que estão mais próximos ou distantes de mim têm o direito de ser felizes. E eu devo pugnar, trabalhar pela felicidade dos outros. A chave para ser viabilizada está no amor a si mesmo e ao próximo. No amor a si mesmo e ao próximo. Nessa deferência que deve ser dedicada ao esforço de autoaprimoramento, de elevação de qualidades morais, de significados emocionados, tendo em vista as demais criaturas. Nesse amor que se expande, absorvem-se a harmonia e a certeza de que após a transição do corpo pelo fenómeno da morte biológica, haverá o despertamento do espírito em forma de consciência livre de culpa, em estado real de felicidade. Então, importa aqui agora questionar: será que eu faço ideia do que é felicidade? Não. Mas vou senti-la? Vou. Já agora eu consigo ter alguns lives da felicidade. E porquê estes lives e não plena? Porque o corpo, que é matéria orgânica, amortece as impressões do espírito, que são como que um cativeiro, um cárcere para o espírito. Livre do corpo, o espírito, quer para o bem, quer para o mal, passará a sentir muito mais intensamente aquilo que é a sua realidade íntima. Aqui, no caso, o estado real de felicidade dará ao espírito, de facto, outro estatuto que ninguém lhe poderá recusar, nem ele poderá esconder, porque é a sua realidade. Damos por terminado o nosso trabalho. Há alguma dúvida que tivesse ficado? Não ficou nenhuma dúvida? Para a semana vamos ter teste. Se é assim, está bem? Então, pedimos licença, vamos dar por encerrado o nosso trabalho. Vamos nos concentrar
em oração, procurando fruir deste ambiente de paz e harmonia que nos envolve. Pai de infinita misericórdia e bondade, agradecemos a oportunidade da manhã, da interação de todo este grupo que se uniu em torno de vós para refletirmos sobre estas preciosas recomendações e reflexões que Joana de Ângeles nos deixa. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos tens facultado ao longo do tempo. A existência, as vicissitudes como oportunidades de aprendizado. Deixa-nos dizer-te, Senhor, que nos sentimos herdeiros do teu património, do património espiritual e moral que se engrandece a cada dia e sobre o qual incidimos o nosso interesse, o nosso trabalho, para que ele se fortaleça e consolide. Assim, Senhor, pedimos-te acompanhamento, inspiração, igualmente para todos quantos sofrem nos dois planos da vida. Conhece, Senhor, cada um dos presentes, das suas dificuldades, das suas necessidades, dos seus pedidos íntimos, para que a tua presença, o teu amparo, a tua misericórdia possam atenuar-lhes as dores, porque passam na jornada terrena e espiritual. Há aqueles espíritos, irmãos nossos, que aqui estiveram conosco na reflexão. Endereçamos igualmente a nossa oração, o nosso testemunho de solidariedade, de amor, de afeto, pedindo-lhes que reflitam e que se deixem envolver pelas doces vibrações do amor divino que a todos alcança. Mestre querido, pedimos que nos ampares hoje e sempre. Muito obrigado.